Salmo 33, vou repetir o verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e por sua boca o exército deles. Repetiu o verso 9 e 10. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre a criação. Nós já tocamos em alguns pontos, só relembrando os pontos principais para os irmãos. O primeiro, antes de tudo, nós enfatizamos algumas teorias sobre a criação e tocamos naquele ponto que, como nós precisamos crer no que a Bíblia diz e na historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, né? E nós entramos no tema que Deus criou o mundo do nada. Há uma pergunta do catecismo menor que diz assim, o que é a obra da criação? E mais ou menos é assim que está, a resposta é assim como está disposto aqui no nosso livro. A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, esse é o ponto A do nosso texto aqui, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Então nós vimos que Deus criou todas as coisas do nada, vimos que a criação é distinta de Deus, mas depende dele para tudo, e também nós vimos na semana passada que Deus criou o universo para mostrar sua glória. E esse ponto D, melhor dizendo, é a continuação disso. O universo que Deus criou era muito bom. E é uma continuação, né? Se Deus criou todas as coisas para a sua glória, nós devemos esperar que o universo cumpra o propósito para o qual ele criou. Nosso autor diz assim, de fato, quando Deus terminou a sua obra de criação, ele teve prazer nela. No final de cada estágio da criação, Deus viu que o que havia feito era bom. Isso nós lemos, né? Está no nosso texto em Gênesis 1:4, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25. E no final dos 6 dias Deus disse, Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então nós temos prazer na criação de Deus porque Ele criou ela com um propósito. É importante a gente ter isso em mente. Nós vamos já ver por quê. E ainda que o pecado, irmãos, tenha afetado a criação, há uma visão dessa bondade de Deus ainda em toda a criação. Assim como na imagem corrompida que o homem tem de Deus, ainda há traços da imagem de Deus nele, né? E por isso nós devemos considerar todo o ser humano. Um autor dizia que é como você pegar aqueles papéis alumínio e amassar. Não tem onde ele não ficou amassado, mas continua sendo papel alumínio. Então assim foi a criação. Ainda que haja marcas do pecado por toda ela, ainda ela é a criação que Deus fez, né? E nós vemos em muitas coisas a maldade e os efeitos do pecado, né? Nas feras que devoram os homens, nas catástrofes, na maldade humana. Mas ainda assim, se nós olharmos, podemos usar as coisas que Deus fez para o seu propósito, né? E caso isso não aconteça conosco, a gente pode cair em algum tipo de ascetismo, né? De não ter prazer em nada material, né? Como se tudo que Deus fizesse fosse mal. Mas Paulo diz, né, em 1 Timóteo 4:5, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então nós podemos usufruir da criação de Deus, tudo que Ele colocou diante dos nossos olhos. Infelizmente a gente sabe que as pessoas que têm uma visão curta das coisas de Deus, às vezes ignoram, por exemplo, até mesmo a capacidade que Deus nos deu de ser criativos, né? Por exemplo, o camarada era um bom pintor de quadros, aí ele se torna um cristão e abandona
a capacidade que Deus deu para ele, né? Como se aquilo fosse algo do diabo, né? E não uma capacidade maravilhosa e criativa que Deus deu para ele. Paulo fala em Timóteo 6, 9 e 10, depois que ele repreende os ricos, dizendo que eles não fossem orgulhosos e nem colocassem a sua segurança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Então ele diz assim, que Deus é aquele que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então há um encorajamento, se tudo que Deus criou é bom, então nós podemos desenvolver através da criação de Deus coisas para auxiliar os homens, né? E é isso que grandes homens de Deus têm feito ao longo da história, criando mecanismos, desenvolvendo produtos e elaborando coisas para o benefício do homem. Deus deixou os minérios no solo e o homem deu capacidade para o homem entender sobre eles, manufaturar com os materiais que ele colocou disponível, e hoje nós temos tantas coisas que são para nosso benefício e que estavam na natureza e Deus nos deu a graça de usar delas, né? Não adorando a natureza, mas considerando que aquilo que Deus criou era bom e ainda por cima podendo assim, aos olhos, pelas lentes da palavra de Deus, discernir entre as coisas que da natureza foram corrompidas pelo pecado e como a natureza geme ainda para que nós possamos nos manifestar como filhos de Deus, né? E que ela toda está sujeita a essa condenação por causa do pecado humano, mas ainda assim por toda ela nós podemos ver os traços da obra maravilhosa da criação de Deus. Desde o olho humano até uma folha de árvore, a mão humana, a complexidade de um pequeno ser. Em tudo isso nós vemos a glória de Deus e que tudo que Deus criou era muito bom. É interessante que nós vamos tocar sobre isso mais para frente já, mas os processos evolutivos mostram um monte de tentativa e erro que demonstra que talvez não fosse tão bom então, né? Se Deus criou e teve que ajustar até ficar bom, então a palavra de Deus mentiu já nesses primeiros versos, né? Então o ponto E é o relacionamento entre a Escritura e as descobertas da ciência moderna. E nós vamos ver o seguinte, irmãos, que os grandes cientistas que tinham uma fé sincera, forte no Senhor, foram de auxílio grande para a evolução da ciência. E como a ciência alcançou o que tem hoje, talvez foi por grandes homens como esses, né? Ele cita alguns aqui. Por outro lado, nós vemos que houve várias vezes choques entre aquilo que estava sendo visto pela ciência e aquilo que as pessoas entendiam que a Bíblia dizia. E ele cita aqui o caso de Galileu, né? Que Galileu descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra. E o Galileu descobriu que a Terra não era algo plano, mas que ela era uma esfera e que orbitava em torno do Sol. E daí houve muita guerra na época, porque haviam textos, por exemplo, Eclesiastes 1:5, que falava que o Sol nascia no Oriente, se punha no Ocidente, né? Movia todo esse caminho. E como entender textos como este? E depois, com uma análise muito mais apurada da Bíblia, nós entendemos que estas questões se relacionavam, como nós já vimos algumas vezes aqui, numa perspectiva do observador. Então, se você abre a sua janela, você vê o Sol saindo de um lugar e indo até outro. Então, nessa perspectiva, com precisão, você pode falar que ele sai do Oriente, se põe no Ocidente. Não necessariamente é uma linguagem científica, mas é a maneira como você está vendo aquele evento acontecer. E é assim que a Bíblia relata esse movimento do Sol em torno da Terra. Então não havia nenhum tipo de discrepância ou contradição entre a ciência e a Bíblia nesse sentido. Mas havia uma má compreensão da Bíblia nesse sentido. Então por isso que o nosso autor aqui coloca alguns princípios pelos quais o relacionamento entre a criação e as descobertas da ciência podem ser abordados.
E o primeiro deles é esse aqui. Quando todos os fatos são entendidos corretamente, não haverá nenhum conflito final entre a Escritura e a ciência natural. Mas para isso, o que precisa, irmãos? Eu vou passar um pouco rápido por aqui. Os irmãos, eu acredito que leram em casa, ou se não leram, pode voltar a ler. O que ele quer dizer, em outras palavras, com esse primeiro princípio? Quer dizer o seguinte: se você tiver uma boa compreensão da Escritura, clara, como exatamente o que ela quer dizer, sem erro, livre de má interpretação, e você ter uma boa interpretação daquilo que a natureza está falando para você, uma clareza de interpretação da natureza, nunca haverá conflito entre as duas coisas. O problema está sempre na leitura que o homem faz de um desses dois livros divinos. Porque nós, quando falamos da Bíblia, nós falamos da revelação natural e da revelação especial. A revelação natural tem o seu propósito, né? Como a Bíblia descreve, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é um livro de Deus, o livro das suas obras, da sua criação. E a revelação especial é a Escritura Sagrada, que trata da história da redenção e que nos leva a encontrar Jesus Cristo e esse caminho para Deus. Mas quando a Bíblia é entendida de maneira clara, como naquilo que ela quis dizer, e quando o livro da natureza de Deus é entendido de maneira clara, não vai ter conflito entre os dois. Ele tirou esse texto, nenhum conflito final, de um livro que agora nós temos disponível em português, que chama-se Nenhum Conflito Final. E é do Francis Schaeffer. Até no Kindle você já pode encontrar esse livro, é bem pequenininho. Tem 35 páginas, esse livro. O que o Schaeffer vai abordar nesse texto? Ele vai abordar algumas teorias sobre Gênesis capítulo 1. Umas teorias possíveis e plausíveis em Gênesis capítulo 1. E são teorias que você pode ouvi-las, mas você não pode chegar a elas como uma resposta final, né? Porque há certa limitação na nossa capacidade de compreensão, né? E nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer isso. Mas entre elas é aquela teoria do intervalo que há entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que outro dia nós vamos falar sobre ela. Ele não citou aqui, eu também não vou falar agora. Também há a teoria dos dias longos, né? A teoria da terra madura, ou seja, quando Deus fez as coisas, elas já tinham uma aparência madura, que simplesmente significa que Deus pode criar um homem adulto. Se pode criar um homem adulto, pode criar uma árvore adulta, pode criar uma pedra adulta com milhares de anos, pela palavra do seu poder, sem necessidade de que haja milhares de anos para que ela exista. Essa é a teoria da terra madura, nesse sentido. E também a teoria do cataclisma, do dilúvio, que causou vários efeitos geológicos, que nós já citamos aqui. Né, que se houve realmente um dilúvio de ordem mundial, uma catástrofe dessas proporções, poderia ter criado coisas que se dizem precisar de milhares de anos para que sejam criados, podem ser criados de uma vez só. Não é? Porque se uma montanha se levanta de dentro do mar, por exemplo, então tudo que estava abaixo dela vem para topo, né? E tudo que estava em cima do solo pode ser que vá para fundo do mar. Não é assim? De uma só vez. Talvez naturalmente isso levaria milhares e milhares e milhares de anos, mas num cataclisma mundial poderia acontecer de uma única vez. E essas são algumas teorias, né? Então se essa está certa, essa está errada. Não, todas elas vão ter limitações. E por isso que o autor, ele trata com elas, não se identifica com nenhuma, é bem honesto em falar o que cada uma diz, e diz que no final não vai haver nenhum conflito quando verdadeiramente nós entendermos as Escrituras e o livro da natureza de Deus de forma clara, né? Mas isso talvez não esteja tão claro para nós hoje ainda. Mas à medida que os anos passam, como aconteceu, né, com Galileu, por exemplo,
Os teólogos da época de Galileu acreditavam que a Terra era plana, né? E que o Sol que passeava para lá e para cá em torno da Terra. Então ele as teorias do aquele astrólogo Copérnico, né? Seguiu em frente e depois ele morreu sozinho numa casa, preso, porque teve que se retratar, porque a Igreja Católica não acreditava que era assim, desse jeito, e ele foi condenado, né? E se ele não se retratasse, ele seria morto. Então, esse é o primeiro princípio. Quando todos os fatos são entendidos corretamente, não haverá nenhum conflito final entre a Escritura e a ciência natural. Em segundo lugar, algumas teorias a respeito da criação parecem claramente em desacordo com os ensinamentos da Escritura. Esse é um ponto bom, irmãos, para nós. Nós entendemos a Escritura em algumas coisas, sim, são inegociáveis, né? A primeira delas, vão ter várias teorias seculares que tiram Deus de cena. Então, se você ouve uma teoria que tirou Deus de cena, você já tira ela de cena. Esse é o princípio que ele quer passar aqui. Ela tira Deus de cena, ela não merece ser ouvida. Porque ela já partiu do pressuposto que Deus não existe. E aí se cria qualquer coisa, o Big Bang e outras, qualquer loucura que se criar, que se tirou Deus de cena, não merece a nossa atenção de ser ouvida. Né? E a segunda, que a gente já tocou um pouco, é o evolucionismo teísta. Né? Qual é a ideia? A ideia é que Deus usou processos naturais e seleção natural para criar todas as coisas. E nós vamos ver que isso está errado. Essas pessoas que dizem que Deus usou esses processos, elas aceitam que na criação havia matéria pré-existente. Elas aceitam que, por exemplo, havia forma de vida mais simples e Deus interviu nessa forma de vida. Deus criou essa forma de vida mais simples. Deus usou a matéria pré-existente, né? Deus criou um homem, mas para essa criação Deus usou processos naturais. Isso faz a gente cair em teorias bem complicadas. Por isso que está nesse ponto aqui, teorias que estão em desacordo com as Escrituras. E a primeira delas é qualquer uma que tire Deus de cena. Segundo lugar, o que ele falou aqui, o evolucionismo teísta, que é tentar fazer um acordo entre a evolução darwiniana e Deus em cena, por isso teísta, né? Então, um exame dos dados da Escritura revela que a evolução teísta é contrária à narrativa bíblica. Por quê? O claro ensino da Escritura de que há plenitude de propósito na obra da criação parece incompatível com a casualidade exigida pela teoria da evolução. Ou seja, Deus fez todas as coisas com um propósito. E se elas evoluíram, avançaram a partir do nada, por acaso, pelo acaso ou casualidade, então parece que não havia propósito nisso, né? E como diz o texto, por exemplo, de Gênesis 1:24, veja como existe propósito. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos, domésticos, animais selváticos e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Isso descreve Deus fazendo as coisas intencionalmente e com um propósito para cada coisa. Está vendo? Mas isso é oposto das mutações permitidas que acontecem totalmente ao acaso, sem propósito algum nos milhões de mutações que teriam de acontecer sob a teoria evolutiva. Então, qual é a diferença? A Bíblia não trabalha com acaso. Deus é um Deus que fez as coisas com um propósito muito claro. Então, se foi um montoado de organismos, Deus deu start àquele primeiro organismo, e aquilo foi trabalhando através de casualidade, tentativa e erro, e chegou a ser o que existe hoje, parece que não havia muito propósito. Mas quando nós lemos os textos bíblicos, nós vemos, o nosso texto diz assim, a mutação ao acaso
é a força subjacente que produz o desenvolvimento eventual das formas mais simples para as formas mais complexas de vida. Mas a força motriz no desenvolvimento de nossos organismos vivos, segundo as Escrituras, é o desígnio inteligente de Deus. Fez Deus os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou tudo muito bom. Então essas afirmações, elas são contrárias a essa teoria que Deus usou processos naturais, seleção natural para criar as coisas. Deus fez as coisas como elas são, e cada uma delas com um fim e um propósito. E essa teoria, de uma certa forma, ela tira Deus de cena também, né? Ela tira uma parte de Deus e deixa de ser Deus, né? Sim. Então, já não é um Deus assim tão, que as coisas estão... E é interessante o que o autor diz assim: a visão da evolução teísta tende a abranger eventos ocorridos mais ou menos assim. E disse Deus: produz a terra criaturas vivas de acordo com as suas espécies. E após 387.492.871 tentativas, Deus finalmente fez um rato que funcionou. É exatamente isso que um cristão evolucionista teísta tem que dizer. Porque ele diz que Deus usou os processos. Então quantos foram? Milhares e milhares e milhares de anos de processos. Então, Deus não é um Deus perfeito, né? É um Deus, aliás, é um Deus mutável também, né? Porque ele faz e não dá certo. Então, ele viu que errou e daí ele muda e faz diferente, né? Então, mexe com muitos atributos divinos. Né? Então, essa teoria, porque qual é o princípio, irmão? Só para a gente lembrar. O princípio que está em desacordo com a Escritura. Desacordo claro com a Escritura, a gente não pode aceitar. Amém? Então, o nosso autor ainda diz assim: essa pode parecer uma explicação estranha, mas exatamente o que o evolucionismo teísta tenta postular para cada uma das centenas de milhares de espécies de plantas, animais sobre a Terra. Todas elas teriam se desenvolvido por meio de um processo de mutação casual durante milhões de anos, aumentando gradualmente a complexidade à medida que a vasta maioria das mutações eram prejudicadas, mas as mutações ocasionais tornaram-se vantajosas para a criatura. É mais difícil de crer nisso do que crer em Deus, né? Pensa assim, a gente não precisa pensar no universo todo, mas assim, a quantidade de espécies que tem, né? Sim. De animais, pássaros, qualquer pouca leitura tu vê no mar, né? A quantidade de coisas que não... Sim. Aí dizer que cada uma dessas espécies evoluiu milhões de anos, porque era uma ameba e aí se tornou um peixinho, era uma ameba e se tornou um cavalo. Cara, o cara tem que... A gente tem que ter muita fé, né? Mas só para os irmãos perceberem, mas existe o evolucionismo que tira Deus, né? Esse aqui não tira Deus. Deus usou. Deus estava fazendo, né? Devagarinho. Como a evolução do macaco, né? Porque é uma... não existe mais macaco que ele vai falar sobre isso aqui até, né? Tem então a evolução teísta também parece incompatível com a descrição que a Bíblia dá da palavra criadora produzindo resposta imediata. Esse é um ponto importante para nós. Esse é um ponto que vale frisar, né? Não é só uma questão como levantar Deus trabalhando com um acaso, ao invés de trabalhando as coisas com propósito, mas também diminui a palavra criadora de Deus. Deus falou e imediatamente as coisas vieram a existir, né? E é outra coisa que essas teorias elas são contrárias ao que a Bíblia diz. Como a gente leu no Salmo 33, por exemplo. Mediante a tua palavra foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da tua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. E nós temos isso em Gênesis 1:11. Cubra-se a terra de vegetação. A frase imediata nos garante. E assim foi.
Os irmãos estão vendo, irmãos? Então, há um papel de Deus muito claro aqui. E não só nisso. Deus está ocupado em cada detalhe nisso. Até mesmo depois. Porque Deus não abandonou aquilo que Ele criou. Então, até mesmo quando a gente lê Davi falando no Salmo 139, diz assim: Tu me criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mão. O que isso significa? Que além de Deus, eles estão ignorando, além disso, o papel de Deus na participação em tudo, em cada detalhe, né? E aqui eu tenho, esse parágrafo eu gostaria que nós lêssemos todo, irmãos, porque esse parágrafo, há várias coisas que devemos considerar, porque tem textos bíblicos aqui. O papel ativo de Deus em criar ou formar cada coisa viva que agora vem em existência, também é difícil de conciliar com o tipo de advertência: não se meta, da evolução que é proposto pelo evolucionismo teísta. Davi foi capaz de confessar: Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. E Deus disse a Moisés: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. Deus faz o pasto crescer. O Salmo 104 é um salmo maravilhoso sobre isso, irmãos. E alimenta as aves do céu, Mateus 6:26, e outras criaturas da floresta, Salmo 104. Se Deus está tão envolvido produzindo o crescimento e o desenvolvimento de cada etapa de todo ser vivo até agora, parece, de acordo com a Escritura, dizer que estas formas de vida foram originalmente produzidas pelo processo evolutivo dirigido pela mutação casual e não pela criação direta e plena do propósito de Deus. É uma pergunta isso. Se Deus está tão envolvido com tudo isso até agora, dando a isso tudo providência, alimento, sustentando, será que isso não é incompatível com a casualidade, um processo evolutivo? Não é? Aí nós entramos na criação de Adão. E definitivamente a criação especial de Adão, bem como de Eva, a partir de Adão, é uma razão forte para romper com o evolucionismo teísta. Isso eu falei na primeira reunião para os irmãos. Né? Por que que é? Porque para eles houve processo natural, houve um homem que veio de um ancestral primitivo e foi evoluindo até chegar em Adão e Eva. E há uma série de complexidades nisso, porque tem alguns que dizem que aí então Deus botou a imagem dele em Adão e Eva, mas então Eva não poderia ser de Adão, Eva teria que ter um ancestral antes dela, né? Porque ela teria que ter nascido da ancestral anterior a ela. E a Bíblia diz claramente que ela foi feita de Adão, e a Bíblia diz claramente que Adão foi feito do pó da terra. E eles vão precisar pegar uma narrativa simples e clara e transformar numa imagem figurada, né? Como se o pó da terra simbolizasse uma série de processos evolutivos ao acaso que gerou os primeiros primitivos e foi evoluindo em milhares e milhares de anos com todos os ancestrais catalogados e até chegar a Adão. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Adão e Eva foi feito de maneira especial por Deus. E pelo estudo que eles têm hoje de DNA, né, desde que descobriram a cadeia de DNA, eles não conseguem chegar nessa teoria de Darwin. Né? O estudo de DNA, a complexidade que é o DNA, e tudo que eles alcançaram já no DNA, e ainda tem para descobrir, né, porque eles ainda estão estudando. Sim. Eles não conseguem fazer essa evolução nem do macaco, nem do Neandertal, aquele que eles dizem que tem uma ossada Neandertal, não sei de onde lá, nem daquela Eva lá, daquela que tem um nome lá. Sim, sim. Nem dela, o DNA que eles têm lá não evolui para o DNA do homem. Sim. A questão aqui que ele levanta no livro é a seguinte, que, por exemplo, se houve ancestrais primitivos, sem habilidades, né?
desenvolvidas, pessoas que não tinham capacidade nenhuma, eram como animais, se ouve isso. Então, veja a diferença que há deles para Adão e Eva. Quando a gente lê o relato bíblico, a gente vê que a Escritura diz que eles tinham capacidades altamente desenvolvidas. Por exemplo, Adão deu nome para todos os animais, né? Eles falavam, eles eram moralmente capazes, eram seres espirituais, né? Que tinham espírito, alma humana, né? E foram criados assim por Deus, né? Eles podiam falar um com o outro. Aliás, eles falavam com o próprio Deus, como a Bíblia diz. Então, isso fica em oposição clara contra aquilo que nós cremos e contra o que a Bíblia diz. É preciso a gente estar entendendo. A gente ainda que ele está longo aqui, mas ele está nesse nosso segundo ponto. Algumas teorias a respeito da criação parecem claramente em desacordo com o ensinamento das Escrituras. Esse é o ponto que ele está. Nosso ponto de número 2. Só que como essa questão do evolucionismo teísta é uma das questões muito difundidas na nossa era, então ele precisa tocar de maneira mais ampla sobre ele, né? Aí ele vai tocar aqui notas sobre a teoria darwiniana da evolução. Aí vai falar um pouco sobre a microevolução e que ela é infundada, porque no que se refere a mosquitos, moscas, eles até se tornam imunes a algum tipo de inseticida e tal, só que eles não mudaram para outra espécie, eles não avançaram de uma espécie para outra. Eles são ainda moscas, mosquitos e outros seres, né? E também na macroevolução não se consegue perceber esse tipo de evolução, nem em elementos químicos e em outras coisas. Aliás, um pouco mais para frente aqui, ele vai citar algumas coisas. Eu vou ler esse texto aqui para os irmãos. Desde Charles Darwin, se você não achar aí, não tem problema. Em sua obra Origem das Espécies, em 1859, essa teoria tem sido desafiada, essa teoria evolucionista, né? Tanto por cristãos como por não cristãos. Críticos modernos estão promovendo críticas cada vez mais devastadoras à teoria evolucionista, levantando questões como se seguem. Primeira delas: após mais de um século de criação experimental de várias espécies animais, o nível de variação que pode ser produzido, ou ao menos se tenta produzir, é extremamente limitado, devido ao alcance restrito da variação genética em cada uma das coisas vivas. Cachorros criados seletivamente a gerações ainda são o quê? Cachorros. Moscas que vivem nas frutas ainda são moscas de fruta, e assim por diante, né? Em segundo lugar, as inúmeras e complexas mutações exigidas para produzir organismos complexos, como um olho ou asa de um pássaro, não poderiam ter ocorrido em pequeninas mutações acumuladas por milhares de gerações, porque as partes individuais do órgão são inúteis, a menos que o órgão inteiro esteja funcionando. Então, se você, por exemplo, entrar na internet hoje, e nós procurarmos como funciona o olho humano, nós vamos ver se alguma daquelas coisas não estiver funcionando, você não enxerga. Então, isso por si só, né, a complexidade das mutações que seriam exigidas para que isso acontecesse, não pode ser provadas. Por si só não pode ser provado. Se o teu olho tem um probleminha em qualquer uma das funções que em conjunto faz tu enxergar, tu não enxerga. Essa é a questão. Então, por si só, isso já cai por terra. Amém? Também há 130 anos subsequentes de intensa atividade arqueológica, desde Darwin. E assim, todas elas falharam em produzir um só exemplo convincente de um tipo intermediário ou transicional necessário, um fóssil que mostrasse algumas características de um animal e umas poucas características do tipo seguinte em desenvolvimento. Ou seja, eles tomam os fósseis, fazem pesquisa sobre eles, e eles não conseguem encontrar uma sequência de evolução entre o primeiro, que tinha algum defeito, e o próximo, que avançou e agora nasceu sem esse defeito.
Então isso por si só, ele está tocando nisso por quê? Porque são problemas que a própria ciência moderna combate contra essas teorias. Né? Eles falam que esses mamíferos que estão na água, né, que são os mamíferos marinhos, que eles primeiro transitavam na terra e depois foram para o mar. E aí as patas transformaram em nadadeiras, né? Mas só existe a baleia, o golfinho, né? E o que eles pensam e imaginam que seria quando estavam na terra. Mas não existe nada que tenha falar. Não, ele evoluiu. Tem um aqui que não é nem baleia nem um elefante, sei lá, um andando na terra, meio termo. Então essas questões que a gente está levantando aqui agora não são questões de Bíblia contra a ciência. O que nós estamos tocando aqui são de cientistas contra a evolução. São questões que não está dizendo assim, a Bíblia contraria isso, não. É um próprio cientista falando, isso aí é furada por causa disso aqui. Ó. A gente está testando isso aqui no laboratório e não está acontecendo. Né? E os irmãos vão notar, eu não sei se aí no livro de vocês vai ter, mas várias vezes ele está fazendo aportes a referências. Vão ter númerozinhos pequenos, 11, 10, 9, e onde ele está indicando as fontes das quais ele tirou essas respostas. Né? Por exemplo, no ponto A ali, depois da palavra viva tem o número 11, bem pequenininho. No ponto C, no final, tem o número 12. No ponto D, no final, depois de fornecida, tem o número 13. E assim por diante. E cada coisa dessa vai indicar uma fonte na qual ele está dizendo. Ele não está dizendo assim, ó, eu estou lendo na Bíblia e a Bíblia está contradizendo isso por causa de tal versículo. Agora ele entrou nesse ponto, que a própria ciência tem avançado em demonstrar que isso é infundado. É quase que isso está... Os que acreditam têm que estar em um processo de releitura e adaptação, e releitura e adaptação, porque sempre tem algo que a própria ciência está levantando que vai contra o que eles acreditam. E eu falo que eles acreditam porque tem que ter mais fé nisso, como o irmão falou, do que acreditar que Deus existe. Mas é interessante porque ele selecionou um parágrafo de Philip Johnson, citando um cientista que é biólogo da Universidade de Harvard, Richard Leontin, que afirma claramente que ele escolherá uma explicação naturalista em tal situação. Ou seja, ele vai escolher pela ciência ainda que ele não consiga provar. Olha o que esse camarada disse. Ficamos do lado da ciência, a despeito do absurdo patente de algumas de suas elaborações. Ou seja, ficamos do lado da ciência ainda que seja um absurdo o que ela está falando. Né? Ainda que haja uma teoria errada, ficamos do lado dela. A despeito de suas falhas em realizar muitas de suas promessas extravagantes na saúde. Eu gostaria que eu acho que tem esse parágrafo aí, né? Ou seja, eu fico no lado da ciência, ainda que as elaborações feitas por eles sejam absurdas, ainda que haja falhas, extravagantes falhas nas tentativas de melhorar a saúde, a despeito da tolerância da comunidade científica com as ideias que são apenas teorias não substanciadas. E agora? Porque temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Esse é o ponto, irmãos. Assim, como é fácil a gente entender? Por que eu queria parar aqui? Porque como é fácil a gente entender? O ponto é exatamente esse aqui. Esses homens têm um compromisso com tirar Deus de cena e trabalhar só com aquilo que é visível, palpável. Esse é o ponto. Para eles, a única coisa que existe é aquilo que a minha mão pode tocar. Esse é o materialismo. O materialismo é tirar de cena o transcendente, tirar de cena o divino, tirar de cena o sobrenatural, tirar de cena isso, tudo. Então, eles têm um compromisso com isso.
Não importa se apareçam absurdos, não importa se tenham falhas, isso são as palavras de um cientista ateu. Não importa se tenham falhas, não importa se a comunidade científica cria ideias que não podem ser substanciadas, ou seja, elas são vazias de conteúdo real, não importa. O nosso compromisso é com o fato de que não existe nada imaterial. Em outras palavras, não existe Deus. Esse é o compromisso deles. Isso não significa que os métodos e instituições da ciência, de algum modo, nos obriguem a aceitar a explicação material do mundo dos fenômenos, mas, ao contrário, significa que somos forçados, por nossa adesão a priori às coisas materiais, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais, não importa quão contrárias à intuição elas sejam. Veja a frase desse camarada. Sabe por que ele diz, não importa quão contrária a intuição a ela seja? Por quê? Porque Deus deixou o testemunho da sua existência, tanto no mundo visível, quanto no coração desse camarada. Como diz Eclesiastes capítulo 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou o senso de eternidade no coração dos homens. Então, não importa o que a minha consciência testemunhe, a favor do contrário do que eu estou dizendo, não importa o que a natureza diga, não importa se fale as nossas experiências, não importa se não tenha substância para provar aquilo que nós estamos falando, importa que nós temos um compromisso com o que é material, porque, em outras palavras, nós ignoramos o que é divino. Nós, por decisão, irmãos, aqui é o ponto, só para os irmãos entenderem, guardar no seu coração. O ponto é esse. Às vezes há uma complexidade de ideias que você fica assim, nossa, mas da onde surgiu a complexidade de ideias? Depois que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que a gente não pode somente pensar naquilo que a pessoa está falando ou naquilo que ela está apresentando, mas qual é o motivo por trás daquilo que ela está falando. Qual é a pressuposição dela? Hoje, às vezes, eu vou conversar com alguém sobre o casamento, eu pergunto, o que tu entende sobre o casamento? Porque, às vezes, o que o irmão entende é uma coisa que a Bíblia já não diz. Então, esse pressuposto dele, aquilo que ele decidiu aceitar por verdade, é através dessa lente que ele lê o mundo. É isso aqui que nós temos aqui. Qual é o pressuposto por trás do materialismo? É a rejeição. E não é uma rejeição involuntária, uma rejeição voluntária a Deus. É uma rejeição voluntária a Deus. Eles decidiram tirar Deus de cena. E isso nós vamos ler na Bíblia daqui a pouco. Então não importa quão mistificadoras elas sejam para os não iniciados. Além disso, esse materialismo é absoluto, porque não podemos permitir uma intervenção divina em nosso mundo. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, isso aqui é um parágrafo de um biólogo da Universidade de Harvard. Ele está abrindo a boca dele dizendo o seguinte, nós tiramos Deus de cena. Qualquer coisa que nos conduza até ele deve ser ignorada. Aqui ele fala no final, né? Porque não podemos permitir nenhuma invasão divina. Está vendo? E eu vou o cara é feitudo. E eu vou concluir aqui, irmãos, até os irmãos, se os irmãos puderem marcar com papelzinho, por quê? Porque eu acho que isso é de maneira essencial para o nosso entendimento. Às vezes a gente se perde no meio das teorias, né? Mas qual é o ponto? O ponto é esse aqui. Salmo 53, Salmo 14, que se repete as mesmas palavras, o 53. O ponto é esse aqui. Esses dias atrás eu vi alguém que dizia ser agnóstico e dizia o seguinte, essas coisas de cristianismo, religião, é o seguinte, são para pessoas ignorantes, pessoas tolas, né? A gente acredita em coisas, as pessoas que necessitam dessas realidades são pessoas ignorantes,
que não entendem, né? Ou seja, materialismo, não é? Eu sou materialista, você acredita? Então, você é um tanso. É isso que a pessoa está dizendo para você. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, 14:1 de Salmo, diz o insensato em seu coração, não há Deus. A pergunta é, quem é o ignorante? Quem é o ignorante, diplomado, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado? Quem é o ignorante? Aquele que diz, não há Deus. Isso se repete novamente no capítulo 53 de Salmo. Salmo 53. Vou ler para os irmãos. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Veja por que ele diz isso. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Os irmãos estão vendo o caminho? Esse é o caminho que Paulo revelou em Romanos capítulo 1, verso 19. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, assim como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, diz Paulo, sendo reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso, tais homens são indesculpáveis. E o texto diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes nem lhe deram graças. Os irmãos estão percebendo aqui, irmãos? Olha o processo. Olha o processo da degradação e por que se chegou até aqui? Por que se chegou ao materialismo? Por que se chegou ao racionalismo? Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. E olha o que aconteceu com eles. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Os irmãos estão vendo o processo? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E veja como esse insensato, o que acontece com esse insensato? O que vai entrar nele? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E por que isso aconteceu? E mudaram a glória do Deus incorruptível. Os irmãos estão entendendo, irmãos, qual é o processo aqui? Depois ele fala novamente ainda. Diz assim o texto. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Sempre vai falar essa mesma coisa. Depois fala novamente, quer ver? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Esse é um ponto-chave em Romanos 1. Conhecendo a Deus, desprezaram o conhecimento de Deus. Esse é o ponto. Os irmãos podem, aqui por trás desse ponto, que eu gostaria que ficasse enfático, para entrar bem na nossa cabeça, da onde surgiu tudo que a gente está lendo? Deste pressuposto. Eu não quero nem saber de Deus. Se você chegar para uma criança, se o irmão chegar para a netinha dele e falar de Deus, para ela é bem fácil. Ela compreender que foi Deus que fez. Mas à medida que vai amadurecendo e a maldade que já está dentro deles vai sendo a mais aflorada, então um dia ele diz assim, tenho que tirar Deus de cena. Por quê, irmãos? Porque tirando Deus de cena, eu posso ludibriar minha consciência, eu posso cauterizar minha consciência e fazer todo o mal que eu quiser. É isso que o Salmo 53 está falando. Por causa que eles desprezaram o conhecimento de Deus, como Paulo está interpretando isso. Eles se entregaram a toda sorte de impureza. Esse é o ponto. A toda sorte, quando nós lemos o pecado aqui, nós vemos que a idolatria, porque a idolatria não é só você acreditar que é espiritual e adorar a deuses. Às vezes o dinheiro é o Deus, a matéria é o teu Deus, o trabalho é o teu Deus. E a idolatria é igual. É mudar a glória de Deus por coisas que você pode ver, por coisas criadas. Então a idolatria é fruto da rejeição de Deus,
O homossexualismo é fruto da rejeição de Deus. É só você ler o verso 18, 19. Depois aqui o verso 26 e 27. Depois o verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E aí vem, cheios de toda imundícia, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E eles não só sabem que Deus existe. O verso 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Os irmãos estão vendo, irmãos? Deliberadamente, eles decidem tirar Deus de cena. E eles não só sabem que Deus existe, eles sabem que Deus é contra eles por causa da sua maldade. Esse é o ponto. Deus é a pedra do sapato deles. Então, por isso que a gente lê um parágrafo como esse. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Depois, quando a gente pula para o capítulo 2, versos 14 a 16, a Bíblia diz que esse mesmo senso da presença de Deus que a natureza produz, a consciência do homem produz dentro dele. Por ele ser um ser moral, isso aponta para um ser divino que é a base de toda moral. Por isso, tirou Deus de cena é base para qualquer tipo de moralidade e até mesmo para subjugar os semelhantes, tratar os homens como lixo, né? Porque daí é a preservação do mais forte. Então, é o diabo por trás do materialismo, irmãos. Porque o que ele vai fazer? Ele vai dizer o que nós lemos no nosso texto aqui. Como o irmão citou, nós temos um compromisso com eles. E o compromisso não permite nenhuma intervenção divina. Ponto final, é esse o ponto. A despeito de tudo que nós erremos aqui, não importa, só não bota Deus no meio. É isso que ele está dizendo. Então, por trás de tudo isso que nós estamos ouvindo... O mais absurdo que seja a evolução, o evolucionismo... Não importa. Não importa. Não importa se a gente provar que está errado. O nosso compromisso é com o erro. É isso que ele está dizendo. Na nossa perspectiva, o compromisso deles é com a mentira. Esse é o ponto. Porque Deus saiu de cena, então o que sobrou? Não sobrou mais nada, irmão. Né? Sobrou o inferno e todas as suas criações e todas as suas loucuras. Porque esta é a porta para o inferno em todas as suas loucuras. O irmão Gino, certa vez, disse isso e eu fiquei impressionado na época, porque achei assim, poxa, é verdade. A gente não pensa no que está por trás das coisas. Mas quando a gente nega Deus, se abre a porta para qualquer tipo de loucura. A porta dos portões do inferno se abriram para todo tipo de loucura e desvaneios dos demônios e das suas teorias e do diabo e suas loucuras. Porque ele daí, então, ele está feliz sabendo que eles serão conformados à sua imagem. Né? Ele se tornou um louco, um monstro, e agora deseja transformar os homens nisso. Né? E corromper toda a raça humana. E destruir a criação de Deus. Então, a gente tem que olhar o que está por trás disso. Que esse é um princípio claro. Você vai olhar, irmão, tem mais ou menos umas 200 teorias sobre a criação do cosmos, ou cosmogonias, ou teogonias, a criação dos deuses, a origem dos deuses, a origem do cosmos. Tem umas 200, tem um camarada por trás. Né? E no coração dos homens entrou depois desse pressuposto. Deus não existe. Esse é o pressuposto. O mais interessante, né, irmãos, que a gente vai estudando essas coisas e a gente acha tão contraditório um tolo cheio de diplomas. Né? Mas quando você vai olhar a vida dele, na sua grande maioria, a promiscuidade, a pecado, a
toda série de maldade, por um motivo. Ele tirou Deus de cena. Deus é a pedra do sapato dele. Eu encerro com isso até. Talvez o maior, o mais famoso é o Richard Dawkins. Ele é o mais famoso neo-ateísta. E eu já por vezes procurei essa entrevista. Mas um cristão, ele querendo demonstrar a fabilidade dessas questões evolucionistas, ele saiu entrevistando um monte de gente pelo mundo. E ele conseguiu uma entrevista com Dawkins. E nessa entrevista Deus usou ele de maneira muito sábia. Porque ele chegou para o Richard Dawkins e disse assim, você diz que Deus não existe, né? Daí ele disse, absolutamente. Ele tem um livro chamado Deus, um Delírio. Nesse livro ele xinga Deus de muitas coisas, né? O Deus do Antigo Testamento, como diz ele. E ele disse, sim. Qual é a probabilidade? 50-50? Ele é um cientista. Daí ele disse assim, muito pouco provável. Daí o jornalista cristão aumentou um pouquinho. 70-30? Aí disse, pouco provável. 90-10? Daí ele balançou. Aí sabe o que o jornalista diretamente falou para ele? Se você morrer hoje, e você se encontrar com Deus, e você provar que você estava errado, o que você diria para ele? Aí ele disse o seguinte, ele nem pensou, ele disse assim, Senhor, por que te escondeste tão bem que eu não consegui te encontrar? Eu ouvi isso da boca dele, irmão. Ele tinha a resposta que ele daria para Deus na ponta da língua dele. E, em outras palavras, o que ele estava fazendo mesmo? O escondesse também, que eu não consegui te encontrar. Consegui te encontrar. Os irmãos estão entendendo? Veja só, irmão. Ele foi criado para o Senhor. E ele rejeitou o Senhor. Mas algo dentro do coração dele fez com que muitas vezes, provavelmente na sua cabeça, no seu quarto, entre os seus livros, pensasse, e se eu estiver errado? O que eu falaria para Deus? Porque alguém que tem uma resposta desse tamanho pronta, é porque ele já considerou muito sobre ela. E foi uma coisa assim que foi impressionante, foi o auge da entrevista para mim. Eu fiquei olhando, não, ele não disse isso. Voltei. Não disse isso. Voltou. Não, ele falou mesmo. Ele falou mesmo. Ele tinha a resposta, Senhor, por que te escondeste tão bem que eu não consegui te encontrar? Oh. Então que nós possamos pensar assim, não há nenhum homem que seja indesculpável diante de Deus. Tudo aponta que existe um Deus. Se ele deliberadamente, por vontade própria e pela maldade do seu coração, decidiu que Deus seja tirado de cena, há um grande problema para ele. Ele é indesculpável diante de Deus. Os irmãos, pode ver que é isso que nós estamos por trás aqui. Então, teoria, é assim, mas e essa nova? E aqui e tal e tal? É isso que nós temos por trás. Está por trás do quê? Se rejeitou, por vontade própria, deliberadamente, aquele homem rejeitou a Deus que o criou. Foi isso que aconteceu. E agora ele está largado à sua própria vontade, porque é isso que Romanos 1 diz. Eles fizeram isso, e Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências. E haverá juízo sobre todos eles que rejeitaram a salvação que foi proposta. Então é uma coisa muito séria para nós. Deve levar a gente a considerar até mesmo a questão de evangelizar e poder apresentar uma defesa da nossa fé, mostrando esses pontos que são tão claros. Quando tu fala para alguém, ele tem consciência. Deus colocou dentro do coração dele. Aliás, no passado, eu li um livro que o irmão dizia exatamente isso. Os homens de Deus, eles devem aprender a lidar com as consciências humanas, a tal ponto
de que o Espírito Santo possa tocar no mais profundo da consciência humana. Porque quando o Espírito Santo toca uma consciência, ela se entrega a Deus. É inegável, ele convence ela do pecado. Só alguém que tem consciência pode ser convencido do pecado. Então, o ser humano foi feito por Deus para isso, né? Para ter um relacionamento com Deus. E é nesse ponto mais íntimo dele que ele tem um relacionamento com Deus. Amém?